Oi, gente, esse é o nosso trabalho de genética e evolução. O nosso tema é o autismo e a gente vai começar com a descrição da doença. Bom, o número da doença no homem é 209850. O modo de herança ele é multifatorial, por casos isolados. Esse transtorno ele foi descrito pela primeira vez em 1943 por Kenner, no artigo Distúrbios autísticos do contato afetivo, publicado na revista The Nervous Child. Ele definiu o transtorno como uma incapacidade inata de formar contato afetivo habitual e biologicamente fornecido com outras pessoas. Observou também que, na maioria dos casos, o comportamento da criança era normal desde a primeira infância. E aí ele sugeriu que era um defeito inato e também genético. Aí, agora um pouco sobre os sintomas. Em geral, os pacientes com autismo, eles apresentam um comprometimento na interação social, que é manifestado pelo comprometimento do uso de comportamentos não verbais, como olhar nos olhos, expressão facial, posturas corporais e gestos, incapacidade de desenvolver relacionamentos adequados com os pares e falta de reciprocidade. Eles também têm deficiência na comunicação, como atraso ou falta total no desenvolvimento da linguagem falada. E pacientes que desenvolvem a fala adequada permanece um prejuízo acentuado na capacidade de iniciar ou manter uma conversa, bem como no uso estereotipado da linguagem. Os pacientes eles também exibem padrões de comportamento, interesses e atividades restritos, comportamentos repetitivos e estereotipados e que incluem preocupação anormal com certas atividades e também uma aderência inflexível a rotinas e rituais. Aí, agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento. Bom, os objetivos do tratamento são melhorar o estado funcional do indivíduo, por meio da aquisição de habilidades em áreas deficitárias centrais e diminuir os efeitos de comorbidades. Os programas de tratamento abrangentes, eles incluem combinações de currículos educacionais especializados, como o TEACCH, que é o Tratamento e Educação de Crianças Autistas e com Deficiência de Comunicação Relacionada, e também o STAR, Estratégias para Ensino com base na pesquisa do autismo. Também incluem terapias de desenvolvimento, tratamento de base comportamental e treinamento intensivo dos pais em casa, na comunidade ou na escola. Os programas de tratamento mais bem pesquisados são baseados em princípios da análise do comportamento aplicada. Os tratamentos que são baseados nesses princípios, eles têm uma ampla gama de estratégias de intervenção precoces para criança com autismo, desde programas que são altamente estruturados, executados em ambientes individuais, até programas de inclusão comportamental que incluem crianças com desenvolvimento típico. E agora pode passar, pode ir para o próximo tópico. Então, no caso real que eu trouxe foi esse documentário que se chama Estranho na Família. Ele é de 2002, então tem uns pensamentos assim que, né, foram passados neles que são um pouco ultrapassados. Ele conta a história assim de várias crianças, mas eu vim trazer, né, de 3 delas. A primeira criança é o Patrick, que é um menino que tem 11 anos. Ele, pelo menos, né, na época do documentário, e ele estuda na escola que se chama Giant Steps, que fica em Sydney, na Austrália. Ele começou a estudar nessa escola quando ele tinha 6 anos, e é uma escola que usa o modelo canadense, voltada para crianças que têm autismo e usa do método da terapia intensiva. Depois que ele foi mudando o comportamento e evoluindo, assim, os pais passaram a integrar ele em uma escola convencional, né, que não é voltada para crianças com autismo. Só que nessa escola ele estudava em meio período
e também ficava um adulto na mesma sala de aula que ele, né, acompanhava ele para poder dar um suporte para que ele precisasse. E uma das características que ele apresentava era a dispraxia, que é uma dificuldade de coordenação motora. E essa dificuldade de coordenação motora, ela envolve tanto, por exemplo, andar, tanto a questão da fala. Então, ele tinha muita dificuldade em pronunciar as palavras corretamente, incluindo as consoantes consoantes que tem no final de alguma palavra. E às vezes ele conseguia juntar 3 ou 4 palavras, mas geralmente ele usava uma ou duas, e ele também usava, em vez de vocalizar, né, alguma coisa, ele fazia algum sinal para mostrar o que ele queria. Então, por exemplo, ele pegava e colocava a mão na cabeça, assim, como se ele estivesse passando shampoo, porque ele queria um shampoo, né? Ou ele pegava um livro, abria o livro e apontava para a imagem de um shampoo, né? Em vez de falar a palavra. E outras características que ele apresentou, né, para que induziram até o diagnóstico de autismo, foi a perda de vocabulário. Então, a mãe conta que quando ele era bebê, ele falava, mas por volta dos 22 meses, ele começou a ficar quieto e foi parando de usar o vocabulário, parte do vocabulário que ele tinha aprendido. E outra situação foi que os pais chamavam ele e ele não dava resposta. Então, foi até uma situação que os pais chegaram a achar que ele pudesse ter, né, surdez, mas fizeram o teste e ele não tinha nada do tipo. E outra coisa é o comportamento motor repetitivo de girar, que, né, esses comportamentos são muito presentes em crianças com autismo, e exemplos de outros comportamentos repetitivos é pular ou chacoalhar as mãos. E, né, ele também tinha fixação em brincar com areia, e acho que isso. E de medicação, a mãe falou que ele tinha ótimo senso de humor e ele também era bem carinhoso, mas por volta de uns 8 anos ele começou a ter um comportamento mais agressivo, ele ficou mais violento, mais bravo, e foi aí que entrou uma medicação que se chama risperidone, que é voltada para esses comportamentos agressivos. E a mãe dele falou que essa medicação às vezes era essencial para ele se acalmar, que ela não conseguia lidar com ele se ela não, né, usasse desse medicamento. E também teve outro que ele usou, mas ela não cita qual é o nome. Agora, no caso do Oliver e do Alexander, eles são 2 irmãos que também começaram a estudar nessa escola, esse Giant Steps, só que com uma idade menor, né? O Oliver começou a estudar com 2 anos e meio e o Alexander com 3 anos e meio. Então, o processo de aprendizagem deles e mudança de comportamento foi bem mais rápido do que o Patrick, que, né, ele entrou nessa escola com 6 anos, então foi uma mudança mais gradual, assim, mais demorada. E o Alexander, ele, com 2 anos, ele falava, mas ele não juntava muito as palavras. E foi uma situação parecida com esse primeiro menino, porque Alexander fez também teste de audição, para ver se ele não era surdo. Aí um comentário que eu achei interessante da mãe desses 2 meninos foi em relação à dieta deles. O comentário, né, o que ela falou, entre aspas. Quando você muda a dieta, embora o trabalho envolvido seja inicialmente muito grande, os efeitos na criança, esperamos, sejam que a criança seja muito mais feliz, muito mais saudável, que a carga de trabalho fique de fato mais leve. Então, isso quer dizer que essa mudança de alimentação né, se relaciona com o conceito da epigenética, que né, essa mudança da dieta mudaria a expressão dos genes e mudando assim o comportamento. Então, achei interessante fazer essa ponte entre dieta e a epigenética comportamental.
Aí, esse é a imagem da escola que fica em Sydney, na Austrália, né? Então, na Austrália tem duas sedes, né? Essa de Sydney e a de Melbourne. Aí, para fechar, eu vim falar desses dois vídeos do TED Talk que mostram uma mudança de pensamento. Então, esse documentário que eu falei, ele é de 2002. Então, nesses 20 anos, muitos pensamentos mudaram em relação ao autismo. E um exemplo dessa mudança de pensamento foi em relação ao foco dessas escolas, que era muitas vezes mudar o comportamento e, né, incentivar comportamentos que eles consideravam bons e retirar comportamentos que eles consideravam ruins. E um desses comportamentos que eles queriam retirar era um movimento chamado Steaming, que é citado por esse primeiro vídeo o título dele é Diversidade Invisível, né? E a apresentadora, que é uma mulher autista, né, Carrie, ela apresenta esse tema, né, esse movimento de steaming, de uma maneira diferente, né? Ela fala, finalmente temos a estimulação, né, que é o steaming, usando atitudes autorrelaxantes para nos acalmar, comunicar e processar informações. Então, ela traz esse comportamento como fazendo um comportamento que faz parte da identidade dela, é uma forma de comunicação. Então, ela considera importante, ela acha que não é certo que, né, quem é autista tenha que mudar a forma de agir e esconder isso para se encaixar num padrão geral, assim. E, né, no documentário, então, eles mostram que é uma coisa que tem que ser escondida e ela mostra que, na verdade, faz parte da identidade de quem é autista. E esse outro vídeo chamado Como é ter autismo de verdade, do Ethan, ele fala mais sobre os preconceitos que as pessoas têm em relação a esse tema, né? E daí ele mostra uma visão mais real, assim, do que é realmente ser autista. Então, por mais que 20 anos pareça pouco, né, a mentalidade das pessoas mudaram para melhor em torno desse assunto nesse período de tempo. E achei importante citar isso, assim. Então, o autismo, ele é influenciado por fatores ambientais, mas ele é uma condição fortemente genética. E nesse campo, a gente não apresenta uma alteração genética que é determinante para o transtorno. Então, a gente viu que várias pessoas podem ter várias alterações genéticas diferentes, não tem uma que determina e faz o diagnóstico da doença, tem vários tipos, várias alterações em vários genes diferentes que as pessoas compartilham ou não. Então, como ele é um espectro, dependendo dos genes, aí você pode ter fenótipos diferentes. E a síndrome do X frágil, ela é associada ao autismo, porque a maior parte das pessoas que possuem essa síndrome, elas se encaixam no espectro e possuem o diagnóstico do autismo também. Então, essa síndrome do X frágil, ela é uma herança ligada ao cromossomo X no gene recessivo. Então, também a maior parte das pessoas que têm ela são do gênero masculino. Os sintomas, a gente tem a deficiência intelectual, déficit de atenção, prejuízos na comunicação e na interação social, epilepsia, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, comportamento inquieto, comportamentos repetitivos, irritabilidade, instabilidade emocional e ansiedade. Então, são sintomas bem similares com o do espectro autista. Então, a síndrome do X frágil, ele é uma condição que a pessoa pode também se encaixar no espectro autista. O número de OMIM dele é 300624. O gene causador dele é o FRM1. E esse gene, ele codifica a proteína FMRP, que ela é essencial para o desenvolvimento das conexões entre as células nervosas e a maturação das sinapses.
Então, uma alteração no gene FRN1, ele ele codifica não de forma adequada essa proteína. E o número dela é 309550. A localização no cromossomo está na subbanda 3, da banda 7, da região 1 do braço longo do cromossomo X. E a mutação causal é a expansão de um trinucleotídeo com repetições CGG na região promotora do gene FMR1. E é importante ressaltar que foi observado que pessoas que têm uma variação de 5 a 52 repetições apresentam um fenótipo normal e levam uma vida normal, elas não apresentam sintomas e muitas vezes nem sabem que elas são portadoras da síndrome. Já a partir de 200 repetições, as pessoas apresentam um fenótipo e alguns dos sintomas. Então, os sintomas que você apresenta e o fenótipo são regulados pelo número de repetições do CGG. E ali tem umas fotinhas de umas crianças que apresentam essa síndrome e o fenótipo é bem marcado. A pessoa tem uma face mais longa e orelhas maiores. Bom, outra origem genética que a gente encontrou para o autismo foram as mutações no gene TBR1, que é o gene que regula o desenvolvimento cortical. Esse gene vai codificar um fator de transcrição, que também se chama TBR1, que é específico do neurônio e é bem importante para o desenvolvimento do cérebro como um todo. Então, aqui eu coloquei no quadrinho em branco os dados do gene, né, que a gente retirou do site da OMIM. Então, o número é 604616. O TBR1 seria um código, né, para T-Box Brain 1, sendo que T-Box é o domínio da proteína codificada, no caso. E ele vai se localizar no braço longo do cromossomo 2, na região 2, banda 4, subbanda 2. Então, essa proteína, que é produzida a partir do TBR1, né, se associa com outras proteínas, como a Cas4, perdão, a Casc e a FOXP2. E nessa associação, a TBR1 é capaz de regular vários genes. E a gente pegou como exemplo uns que eu acabei não colocando no slide, mas a título de curiosidade, né? Tipo o gene GRIN2B e HEL-N. Não sei se estou falando certo, mas seriam esses, que são genes necessários para que os neurônios migrem corretamente durante o desenvolvimento do córtex, do cerebelo e do hipocampo. É importante falar também que em várias formas de autismo, de comprometimento intelectual e de malformações corticais, esses genes que eu citei foram identificados como mutantes em todas as vezes. E essas mutações causaram nos indivíduos um prejuízo de interação social, de vocalização, cognição e até memória. Agora, sobre as mutações especificamente, tem vários casos descritos na literatura com tipos de mutações diferentes. É nesse slide mesmo. Obrigada. Tem vários casos descritos na literatura com tipos de mutações diferentes e as diferentes consequências que elas podem ter. Então, as mutações podem ser frame shift, missense, de inserção, de deleção e até de transversão. A consequência dessas mutações é a geração de proteínas que não são funcionais ou que muitas vezes perdem a capacidade de interagir com essas outras proteínas que também são importantes, como a Casc e a FOXP2, e levando a malformações do desenvolvimento cortical. A FOXP2, inclusive, é bem ligada à linguagem. Vale a pena falar também que quando ocorre a perda completa da função da proteína, os comprometimentos são mais graves, e quando a perda é parcial, os casos são bem mais leves. A gente tem como exemplo disso um paciente com comprometimento cognitivo leve e que se enquadrava no transtorno do espectro autista, em que foi identificada uma transversão heterozigótica de adenina para citosina, no gene TBR1, né, no caso, e a proteína mutante perdeu, então, parcialmente a sua capacidade, conseguiu interagir com a proteína Casc, mas não com a FOXP2, né? E como uma conclusão, assim, e a título de interesse, vale a pena falar também que essas mutações não são encontradas nos pais das pessoas que as têm. Então, indica que são de origem embrionária mesmo. Pode passar.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre a importância do atendimento psicológico em casos onde há o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Já em 1995, a psicóloga Margarida Windholtz já considerava a teoria analítica comportamental como a mais bem desenvolvida, mais confiável e mais eficaz no atendimento. Ela fez uma análise de cerca de 30 anos na produção literária, teórica e científica, a partir do ponto de vista da análise do comportamento, e por esse motivo que eu escolhi dar mais enfoque a essa abordagem aqui na apresentação. E em seguida a gente tem ali algumas siglas, né? A ABA, que é a análise aplicada do comportamento, a TAC, que é a terapia analítico-comportamental, e a FAP, que é a psicoterapia analítica funcional. Eles são tipos de terapia dentro da análise do comportamento e, em comum, se destacam como intervenções que procuram identificar e alterar certos padrões de comportamentos que são considerados disfuncionais. E o psicólogo, então, compreende emoções e cadeias de comportamento envolvidos nesses cenários e trabalha na modificação de operações motivadoras e de reforçadores em situações consideradas problemáticas, que no caso do transtorno do espectro autista seria agressividade, autoflagelação, comportamentos verbais, fuga de demandas, por exemplo. E importante considerar também que o psicólogo pode desempenhar várias funções, né? Dependendo do contexto da atuação, porque a nossa atuação não se limita só ao contexto clínico, né? A gente pode desenvolver vários papéis de investigação, de pesquisa numa equipe diagnóstica ou de avaliação, de psicoterapia numa abordagem individual, ou psicoterapia num contexto institucional, orientador familiar, atuar dentro da escola, enfim. E também é legal destacar uma intervenção feita através de uma equipe multidisciplinar, porque o nosso desenvolvimento ele é constituído de diversos aspectos, né? E requer profissionais que olhem para esses aspectos de forma individualizada. É essencial que também tenha um bom canal de comunicação entre todos os profissionais que trabalham em um caso, que eles realizem trocas acerca do que eles identificam e das abordagens que eles acham que são mais apropriadas para acompanhamento. E nos casos de transtorno do espectro autista, é interessante que a equipe seja composta de psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, nutricionistas e médicos. E acho que dentro da terapia ocupacional é bem legal a gente destacar a integração sensorial que é feita, porque os pacientes com autismo geralmente apresentam na sintomatologia uma dificuldade em processar informações sensoriais, como texturas, sons, cheiros, gostos, brilho, movimento, enfim. A integração sensorial é justamente a capacidade de receber, processar e de entender vários estímulos sensoriais ao mesmo tempo. Então, essa terapia ela é bem lúdica e ela expõe o paciente gradativamente a estímulos sensoriais para ajudar no alívio das dificuldades, diminuir um pouco a reatividade da resposta e melhorar a capacidade de realização de tarefas diárias. Você pode passar o slide, por favor? Obrigada. Então, algumas considerações agora voltadas para o paciente e para a família. É importante que a gente compreenda as demandas individuais do paciente, né? Escutar as demandas da família em relação a possíveis práticas que possam ser feitas na clínica. Às vezes, aumentar a repertório de vocabulário, possibilitar uma maior interação social, ou a família percebe certas questões motoras próprias da criança e que desejam que a intervenção se volte a esses aspectos, como um foco em aprimoramento de aprendizagem, capacidade de resolver problemas, e essa questão dos comportamentos, às vezes, que interferem no aprendizado, nos acessos às oportunidades para experiências do cotidiano. Também é bem essencial que tenha uma comunicação com a escola a respeito de como incluir o aluno nas práticas realizadas em sala, e melhorar a interação social que o indivíduo possui com os colegas. E psicoterapias que atendam adolescentes tendem a focar geralmente no aspecto social e questões como o desenvolvimento da sexualidade. E visto que o indivíduo está inserido em sociedade, também a gente tem que considerar as demandas culturais, porque cada cultura tem sua própria definição de vida, de qualidade de vida, de plenitude, então a gente tem que enxergar o indivíduo tanto no micro quanto no macro. E
o papel da família como parte integrante do processo, especialmente em casos onde o paciente ainda é criança, né? É muito importante escutar o relato dos pais acerca dos comportamentos da criança fora do contexto clínico, como que a terapia está progredindo e quais, sei lá, algum acontecimento assim relevante para o processo terapêutico. E também é importante que os sentimentos da família recebam atenção psicológica, para que eles, né, auxiliar a família a compreender a situação, conversar entre si, trazer à tona os sentimentos presentes nessa situação e orientar eles sobre jeitos de construir uma relação saudável com a criança, de estabelecer uma comunicação boa. E também, acho que um dos maiores focos da terapia devia ser a independência, autonomia e qualidade de vida, né? Para a gente garantir uma vida digna ao paciente, ajudar ele a explorar as potências, alcançar metas realistas e também compreender e aceitar certas limitações, né? Então, ajudá-lo a viver sua vida do modo mais prazeroso, independente e livre possível. E agora um pouco sobre a ABA, que é a análise aplicada, né, do comportamento e a experimentação dentro do contexto clínico. Que tem certas técnicas na análise do comportamento que permitem modelagem de certos comportamentos, né, como a Luísa comentou. No transtorno do espectro autista, eles podem ser de autoflagelação, de agressividade direcionada a membros da família, agressividade na escola, fuga de demandas. E todos esses comportamentos possuem antecedentes, eles possuem operações motivadoras e produzem consequências, né? Visto que os comportamentos produzem alterações no ambiente e as alterações no ambiente também produzem mudanças no comportamento e assim por diante. Então, dessa forma, o comportamento tem que ser observado direta e indiretamente. A observação indireta se dá através de relatos da escola, da família. E a causa desses comportamentos tem que ser identificada porque é a causa que vai orientar a intervenção. Porque uma autolesão, por exemplo, mantida pela tensão que ela provoca é muito diferente da autolesão mantida pela fuga de demandas, né, como tarefas escolares. Então, os comportamentos se manifestam de formas parecidas, só que eles são motivados por aspectos completamente diferentes. E é importante a gente identificar esses aspectos e trabalhar considerando operações que motivam esses comportamentos. E geralmente esses comportamentos mais desafiadores, eles têm funções comunicativas muito importantes, porque eles indicam necessidade de auxílio e de atenção, né? Porque muitas vezes o comportamento de agressão, eles traduzem uma comunicação ineficaz, não só uma agressão deliberada, né? Ele não está só agredindo outra pessoa ou se autoflagelando só por fazer isso, né? Então é importante também que na clínica a gente trabalhe outras formas de expressão que serão muito importantes para os relacionamentos e para a saúde mental do paciente e de todos os envolvidos na sua vida. E é importante também que o psicólogo tenha discernimento, né, acerca dos comportamentos escolhidos para o processo. De novo, citando a Luísa, né, comportamentos estereotipados, eles podem trazer sensações de relaxamento, até fazer parte da identidade do paciente. E eu acho que não seria ético realizar essa prática na tentativa de padronizar comportamentos do indivíduo, de encaixar ele de qualquer forma, né? A gente comenta acerca de comportamentos que machuquem o paciente ou que machuquem pessoas em volta dele, né, fisicamente. Então, quando a gente cita a experimentação, também está muito longe de produção de pesquisa, não possui nenhum rigor metodológico, só que é preciso que o terapeuta tenha maneiras de observar se as estratégias dele surtem efeitos no paciente ou não. E também é muito importante deixar o paciente livre para se expressar, para que o relato dele, para que os comportamentos dele não sejam alterados pelo próprio comportamento do psicólogo dentro da sessão. E também é importante a gente manter em mente metas e objetivos realistas e condizentes com demandas e potências, né? Porque o diagnóstico ele é categorizado pelos níveis de intensidade dos sintomas e a intervenção tem que ser condizente com o locus da pessoa dentro do espectro, né? Que um paciente dentro do espectro que apresente autismo moderado, só que o diagnóstico e a intervenção foram tardios, pode não conseguir desenvolver as potências que ele desenvolveria se ele tivesse sido acompanhado aí desde a primeira infância. Mas nesse caso, infelizmente, não tem como reverter o que foi feito, só que ainda dá para avaliar o que é possível realizar, né, a fim de melhorar ao máximo a qualidade de vida do paciente, explorar as múltiplas potências que ele tem e garantir o máximo de autonomia possível para ele e qualidade de vida, né? Então, às vezes, capacidades verbais são comprometidas, só que tem muito espaço de atuação no campo motor, no campo sensorial, no campo relacional.
Então, é necessário que cada caso seja analisado individualmente, né? E que o psicólogo sempre trabalhe com as ferramentas que ele possui. E sempre considerando onde que a pessoa se encontra dentro do espectro, quais são as capacidades já bem desenvolvidas, quais podem ainda ser trabalhadas e a aceitação de limitações de cada caso. Que cada indivíduo possui uma grande potência em si e é muito essencial que o psicólogo acredite nelas e que guie o paciente por caminhos que ele possa trilhar. Pode passar. Então, para fechar, falando mais um pouquinho sobre a importância do atendimento, de acordo com Silva Guzmán et al., a pessoa portadora do transtorno do espectro autista, em razão de suas características específicas, sempre necessitará de cuidados e de acompanhamento. E o psicólogo se enquadra bem aqui, e é isso que eu vou falar mais um pouco. Mesmo com as suas limitações, são bons os resultados dos diagnósticos e tratamentos precoces na vida dessas pessoas. Maiores são as chances de quebrar as barreiras de isolamento em que eles se colocam, e nisso é possível gerar mudanças significativas em seus desenvolvimentos. Outra abordagem que tem bons resultados nesse caso é a terapia cognitivo-comportamental, pois ela tem um plano individualizado de tratamento, é o padrão ouro, nos casos de TEA, onde alguns dos instrumentos são sistema de reforço, condicionamento e levantamento criterioso dos aspectos, que estejam relacionados aos comportamentos desejáveis ou não do paciente. O tratamento para o TEA é especializado e direcionado para as principais áreas afetadas, pois há grande diversidade de manifestações clínicas para cada caso, principalmente por intervenções comportamentais precoces. Esses programas comportamentais podem diminuir a irritabilidade, agressividade, medos e rituais desses pacientes, ou seja, os comportamentos geralmente não desejados pelos familiares que convivem com o portador ou as pessoas ao redor dele. É importante pontuar a relação familiar nos casos do transtorno, porque ela é de suma importância no bom prognóstico dos pacientes, a dedicação dos pais para auxiliar no tratamento, porque justamente a problemática que permeia essas pessoas não pode ser de maneira nenhuma desvinculada do resto da família. Desse modo, a presença de um bom profissional, neuropsicólogo, um especialista em TCC, para implementar as estratégias cognitivas e comportamentais que possam minimizar os sofrimentos presentes, que possam limitar o acesso dos portadores do transtorno à convivência, seja no entorno familiar, seja na sociedade como um todo. Para pegar um caso real no artigo A aplicabilidade da terapia cognitivo-comportamental no transtorno do espectro autista, Bertolli e Lindbergh mostram que na terapia cognitivo-comportamental existem entrevistas que a terapeuta fará inicialmente para conceitualizar o caso, ou melhor, levantar com isso hipóteses de um plano de trabalho com base nas avaliações realizadas. É um plano individualizado para cada paciente, que eu já falei. E as entrevistas têm como objetivo verificar os sintomas do paciente, explorar a história de vida dele, os pontos atuais significativos. Esse quesito é importante porque na análise do comportamento, uma das partes do TCC preza bastante pelas questões atuais do paciente. E também a história de vida até mesmo da família, os pensamentos automáticos que possam vir à tona, emoções e comportamentos. Dessa forma, é inicialmente feita uma conversa com os pais, depois para falar individualmente com a pessoa com transtorno. E nessa sessão individual é utilizada também a psicoeducação, quer dizer, tem o objetivo informar ao paciente, principalmente as crianças ou que têm um estágio interior, e também sobre o seu próprio transtorno e
busca elucidar as dúvidas tanto da própria pessoa como dos seus pais e família. Tendo tudo isso em vista, a importância do atendimento de um bom psicólogo, principalmente um que utilize a TCC, é para que a pessoa portadora do transtorno e a família consigam ter uma qualidade de vida cada vez melhor, principalmente quando há o diagnóstico e acompanhamento dele desde cedo, independente do grau do transtorno. Enfim, todos os artigos citados vão estar no final da apresentação de slides. E é isso. Acabou. Tem que parar a gravação ali.